Então, vamos entrar agora, finalizar aqui essa parte aqui com a precificação dentro do apreciador. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025, essa aula foi preparada no dia 3, então isso aqui foi tudo feito com dados de mercado, e aqui está a estruturação segregada, né? Em linha 1, eu bati a call de 130, peguei Cyrela, 26,81, certo? O strike, papel é 20,62, esse aqui dá 30% de upside, então eu comprei Cyrela a 20,62, bati a call a 26,81 e deu uma entrada de 1,91, que equivale a 9,26% do Notion. Com esse prêmio, eu comprei o put spread 100 com 70, então o put spread 100 com 70 me deu quanto? Me deu uma proteção na queda de 30% e o custo foi de 6,56. Então, a linha laranja representa o put spread custou 6,56, a venda da call me deu uma entrada de caixa de 9,26, então, net, essa estrutura me deu uma entrada de caixa. Então, se eu pegar esses dois aqui, me sobrou 2,70, tá certo? Então, a estruturação, Cyrela, depois eu vou justificar aqui por que eu escolhi o papel. Na prática, não tem nenhum call de analista no ativo que eu peguei, certo? Eu peguei o papel que tinha vol alta e estava lateralizado. Então, na prática, como a gente pensa na formação da face? Muito simples, 252, 252, 252, certo? O papel agora está 20,76, vou fazer a venda da call a 130 e vou colocar 70. Eu fiz uma face equidistante, tá certo? O que na prática, aqui quando eu noto essa face agora a mercado novamente, vamos ver a entrada de caixa na média geral, net aqui, a entrada de caixa foi de 2,69. Então se eu quebrar aqui, vou botar 1 é o financiamento me dá 9,24 de entrada de caixa, o put spread eu estava de baixa, me dá uma entrada de caixa de 6,55. Então, net aqui, me sobrou quanto? Me sobrou 2,70% do Notion. Então, eu posso ter duas opções, né? Eu posso simplesmente deixar o fluxo de caixa positivo ou tentar aproximar ele do custo zero, e para fazer isso, eu posso colocar mais upside ou mais proteção na queda. Então, eu vou botar aqui 150, no momento que eu calculo, agora o fluxo de caixa ficou negativo, porque o put spread manteve o custo e o preço do financiamento da call caiu para 4,95. Então, 30 sobra caixa, 50 falta caixa. Então, vou no 140 aqui. 140 está aqui, deu 0,23 de entrada de caixa. Então, eu consigo entregar uma face em Cyrela hoje a mercado sem custo de transação, tá? Lembrando que existe preço de bid and ask de mercado, então o que eu estou fazendo, ele é possível de ser feito, certo? Vocês vão ter que agredir a pedra para estar montando a operação, então, portanto, haverá um custo adicional. O que, na prática, eu não vou discutir quanto que seria a magnitude desse preço, porque tem um curso de spread que explica exatamente o que é o spread e quanto você pode esperar que pode vir em cada uma das operações, e, portanto, isso daqui é um teórico. Então, no teórico, eu estou praticamente no zero cost. Eu poderia fazer aqui um solver da mão para encontrar? Claro que poderia, só que isso aqui demoraria algum tempo. Então aqui tem uma abinha aqui que eu posso vir na Vanilla, 3 legs, né? E posso pegar as faces aqui. Tem face equidistante e face de solver na call, né? Então eu vou abrir a face equidistante e posso vir aqui e vou colocar aqui Ciri 3 e eu vou presumir que o mercado está trabalhando em 0,5% de spread ao ano, tá certo? E vou botar aqui 252, 125 e 63. Se eu apertar aqui o botãozinho para ele calcular, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar o zero cost. Então, na prática, aqui botar 125, eu encontrei como? Presumindo que tem o custo de bid and ask médio está dando 50 basis points, eu encontrei o solver para um ano 136,15, o solver para 6 meses 119, o solver para 3 meses 111. Então, se eu clicar aqui e pedir para ele abrir na precificação, está aqui o custo zero. Então, eu entreguei o put spread aqui, no caso, 100 com 63. Então, vocês podem perceber que eu dei uma proteção à queda até maior e consegui entregar com 50%, 50 basis points
deixa isso aqui como mais ou menos o nível de spread que eu espero que o mercado cobre de mim. Então eu entreguei um ganho na alta de 136,15 e uma proteção na queda na mesma magnitude, porque a fence aqui foi equidistante, tá certo? Então, existem algoritmos que já encontram o zero cost e você consegue até, entendendo um pouco qual é a dinâmica do spread, você já consegue precificar isso de uma maneira eficiente. Então, se eu quiser agora vir aqui e fazer o solver na call, né? Agora no solver da call, muito simples, né? Mantive tudo constante e agora eu vou fixar aqui o strike do percentual da put, vou colocar a put aqui a 80, né? Que está mais que suficiente, né? E vou pedir para ele gerar aqui para mim e ele vai achar, agora achou 145. Então se eu abrir agora aqui o apreciador, a gente vai ver a estrutura já com 50%, 50 basis points de entrada de caixa. Eu consigo um upside para o investidor de 145, tanto 96, numa proteção na queda de 20. Então é sempre um cobertor curto. Quero mais ganho na alta, quero proteção na queda, a gente pode brincar, deixar equidistante ou eu posso escolher se eu deixo equidistante ou se eu fixo a minha proteção na queda e me dá o solver na call. Poderia ter feito o solver na put? Sim, mas como o Fort Points ele é muito positivo, ele acaba não encontrando uma raiz, tá certo? Então hoje no Brasil não encontra raiz, mas a gente tem uma aba aqui, que é a aba que gera qualquer combinação e qualquer restrição que você possa querer, e é uma aba mais avançada. Então é pouco solicitado um solver na put, é sempre um solver na call, né? Até porque a gente tem uma magnitude de proteção na queda que a gente deseja e a gente consegue conversar com o analista e ele limita o nosso prejuízo, ou seja, ele dá uma ideia de se tiver algum movimento contra o preço do ativo, quanto que ele pode comportar, tá certo? Então, na prática, eu fiz aqui o financiamento fora de dinheiro, o put spread, e aqui é a determinante, e a determinante é o put spread collar, ele é a composição da call fora do dinheiro com a compra, o financiamento fora de dinheiro com a compra do put spread. Perfeito? Então, vamos começar agora a analisar a evolução do produto ao longo do tempo, tá certo? Vamos precificar uma fence para 1 ano, uma fence para 6 meses e uma fence para 3 meses. Então, o que fica claro para a gente é, quanto maior o prazo, melhor o produto. Então, a minha expectativa eu aumento o prazo, vai melhorar o produto. A vol de Cyrela não foi à toa que eu peguei, é uma vol mais elevada. Então, eu escolhi a dedo um ativo que tem uma vol mais alta, certo? E os Fort Points também está elevado, porque a única coisa que vai distinguir a diferença dos Fort Points entre os ativos é o carrego, e o aluguel de Cyrela não está elevado. Então, portanto, Fort Points alto, vol alta, quanto maior o prazo, melhor. Então, quando eu for precificar os derivativos aqui, no momento que eu monto a operação para 1 ano, fiz a fence, compro o put spread 170, vendo a call a de 130. Depois eu precifiquei 1 e 1 e 1, para quanto? Para 6 meses. Na precificação de 6 meses, o que aconteceu? Eu mantive 130 e 70. Portanto, eu estou mantendo as fences com o upside de proteção na queda equivalente para 1 ano, para 6 meses e aqui embaixo para 3 meses. Qual que é o meu intuito? Meu intuito é mostrar que mantendo os dados de contratos constantes, absorvendo os dados de mercado, que vão ser um pouco diferentes, porque as superfícies elas não são constantes ao longo do tempo. Assim como os juros, assim como a vol. A gente consegue ver que no momento que eu vou aumentando o prazo, os juros vai subindo, porque a estrutura a termo de taxa de juros no Brasil está positivamente inclinada, certo? Então, se eu pegar agora aqui o polinomial e rodar uma estrutura a termo de taxa de juros, a gente vai entender que model, vamos pegar aqui interest, vou fazer o builder, né? E vou rodar aqui, vamos ver se eu consigo rodar uma curva de PRL agora, já são 9h12 da manhã, já pode ter pego alguma liquidez, já pegou alguma liquidez. Então, isso daqui é a estrutura a termo de taxa de juros no Brasil. Então, a gente vê ela positivamente inclinada, certo? E depois uma expectativa de corte aqui de juros, ela está projetando aqui um DI de 15 e depois ela converge no longo prazo para 14. Então, eu vou aumentando o prazo, os juros não vão ser constantes. Então, nesse caso que eu estou dando de exemplo, à medida que eu alongo o prazo, o DI fica maior, e se o DI fica maior, melhora o produto, né? E à medida que a gente vai vendo eu vou aumentando o prazo,
a vol de Cyrela na margem ela vai diminuindo. Então quer dizer que ela está tradando no curto prazo com um prêmio maior. O at the money, a curva de estrutura ao termo, está negativamente inclinada. Isso daqui, de curvas e de juros, a gente discute bastante na parte de spread, certo? Porque a curva e os juros vão afetar demais o nível de spread. Então isso aqui eu estou dando algumas pinceladas, porque as vols nunca vão ser iguais dados strikes, certo? Porque são riscos diferentes, e os juros ele é igual para o prazo, então para cada tenor eu vou ter uma taxa de juros diferente. O aluguel, estou botando ele meio que flat, certo? Até porque ele costuma ser muito constante, a não ser que o papel comece a estressar, tem uma demanda muito grande de alugar a ação, e aí esses números rasgam para cima mesmo, tá certo? Então, na prática, a gente tem o quê? Forward points mais positivos e os vols caindo, meio que equilíbrio, né? Então, eu ganho forward points, perco um pouco na vol, certo? Mas o que vai ficar bem claro para a gente é que à medida que eu mantenho uma estrutura constante e eu alongo os prazos, o que vai acontecer com o meu custo? Ele se altera drasticamente. Então, a FENSE, 30 de participação na alta, 30 de proteção na queda para 3 meses, 63 dias úteis, ela custa quanto? Eu pago 4,56% do notional para ter essa estrutura, certo? Então, basicamente, o que nós vamos entender? Que, dado o prazo mais curto, eu não consigo ter fluxo de caixa para deixar positivo, porque a gente viu que para um ano eu recebo 2,67. Então, não está em linha com a bula. Aumento o prazo, aumento o fluxo de caixa. Diminuo o prazo, eu deixo o fluxo de caixa mais negativo. E isso vai ser uma verdade, quase que uma constante. Se eu continuar fazendo 2 anos, 3 anos, 4 anos, o fluxo de caixa aqui vai continuar aumentando se eu manter os dados de contratos constantes. E vamos entender o motivo disso, né? Que agora nós vamos entrar um pouco na discussão por que isso está acontecendo. Então, aqui eu fiz a variação de Cyrela para 5 anos. Então, eu vim aqui e peguei o gráfico do ativo para 5 anos, né? E o que eu fiz? Eu peguei o gráfico de 5 anos aqui e falei, vou colocar o preço do ativo que hoje se encontra aqui, vou colocar o strike da call que eu estou vendendo e vou colocar o put spread. Então, dentro desse desenho, eu coloquei o preço que eu estou comprando aqui e o strike da call. Então, eu consegui entregar, sem custo de transação, o nível de Cyrela que está cobrindo praticamente nas máximas históricas, tá certo? Então, quer dizer que, basicamente, se Cyrela fechar este gap aqui, numa janela de 1 ano, eu vou ter aderência na alta daqui até aqui, que é muito compatível com os máximos históricos. Deste ponto em diante, eu não vou mais participar, porque eu lancei a call aqui de 130 no strike 26,81. Aqui é 26, 26,81 estaria aqui em cima, ó, tá certo? Então, qualquer ganho adicional que supere as máximas histórias de 5 anos, eu não vou participar. Então, este ganho aqui, acima deste valor, eu já culminei no meu ganho máximo, e como eu abri mão da participação na alta para ter uma proteção na queda, a região amarela é uma região que eu gostaria de estar o mais rápido possível para gerar a possibilidade de um extrato antecipado. Mas eu tenho que entender que deste ponto em diante eu não vou ganhar mais nada, tá certo? Então eu não participo da região amarela para cima. Nessa região rosinha aqui é a região que qualquer aderência na alta eu vou ganhar essa aderência porque eu estou comprado no papel e vendido na call, porque o limite da call está aqui no limite do strike que eu estou vendendo. Então eu vou participar da alta, porque neste ponto, se o papel ficar parado, o meu exercício vai ser 0, a call vira pó, o put spread vai virar pó no vencimento, certo? Então, portanto, qualquer alta eu não tenho derivativo nenhum. Eu tenho um fluxo de caixa inicial, que se for para 1 ano eu vou ter uma entrada de caixa, e se for para 3 meses eu paguei para ter a operação. E eu vou participar na alta. Então o que eu fiz aqui? Isso daqui equivale ao quê? Isso aqui equivale a 1 ano. Então eu medi aqui, deu praticamente aqui, ó, de junho de 2020, né? Eu estou indo para abril, junho de 2021. Isto daqui equivale a 1 ano de movimento do ativo. Então o ativo em 1 ano, eu vou participar numa alta com essa magnitude.
Então vocês podem dar uma olhada aqui, ó. Se ele tiver uma tendência de alta igual essa lateralização que deu essa pancada de alta para cima, eu consigo galgariar em um ano esse movimento, né? Esse movimento de alta observado aqui, ó, ele foi muito mais expressivo. Se tivesse inclinação, certo? Eu com certeza, se o ativo objeto tiver essa inclinação aqui, deixa eu só, tô com dificuldade em mover esse cara aqui. Se ele tiver uma inclinação naquela magnitude aqui, eu não consigo, de certo modo, aqui neste exemplo, deixa eu só tirar esse cara aqui para poder mover, eu não vou conseguir, ele vai de fato romper esse limite e vai atingir novas máximas históricas. Então, movimentos muito abruptos, como este daqui, com certeza eu vou ter o ativo varando o strike da minha call. E qualquer movimento intermediário eu consigo comportar, porque na prática este movimento é o movimento necessário. Então, essa mesmo lateralizado, pegando uma pequena tendência de alta, esse movimento, ele consegue cobrir, tá certo? Então, a gente consegue ver que a tendência de alta, ela está confortável, tá certo? Já a tendência de queda, eu consigo proteger até o strike qual? O strike 20.62. 20.62, a gente tem aqui o nível aqui do, perdão, o strike aqui não é 20.62, é 14.43. 14.43 está aqui a linha do strike de proteção da queda. Então eu consigo o quê? Tá, essa realização, ó, ela chegou a romper, mas ela voltou, né? Então essa que foi a maior realização observada, ou esta realização aqui, a gente percebe que dá tempo dele cair e voltar. Dá tempo para o ativo sofrer e depois recuperar. Então essa proteção da queda, ela é mais que suficiente para me deixar confortável, o que mostra para mim que dentro dessa região, desse retângulo azul, eu estou neutro, porque eu vou perder no ativo, só que a trava de baixo vai me compensar no vencimento. Então, nessa região eu ganho na alta, aqui entrego o papel, nessa região eu estou protegido da queda, então dentro desses níveis o meu resultado vai ser o fluxo de caixa, que de acordo com o prazo que eu escolhi, ele pode ser negativo ou positivo, e a região vermelha é a região complexa, porque se o ativo Cirela ao longo de um ano realizar mais que 30% e ficar abaixo de 14,43, eu vou estar comprado no ativo equivalente o quê? Ao preço de 14,43, porque eu comprei a put igual ao preço do spot, então a defesa foi de 30% do preço da compra do ativo, mais o fluxo de caixa. Então a proteção vai ser, no caso de um ano, vai ser de 30% mais 2,56, no caso de 3 meses vai ser 30% menos 4,56. Então, como se eu tivesse comprado no ativo pela magnitude da trava de baixa, que vai compensar o preço da compra, mais o fluxo de caixa. Então aqui é o meu cenário ruim, tá? E aqui é o meu cenário ótimo. Só que as pessoas reclamam quando a gente está no ótimo, porque se o ativo sobe 60%, 70%, o investidor fica com dor de corno dizendo que não ganhou 70%. Só que quando ele montou a estrutura, ele tinha medo de uma realização, tá certo? Porque a taxa de juros dessa maneira como que está para uma construção civil é complexo. Então é natural que quando o mercado ele não está no bull market, mas a ação tem uma tendência, que eu estou presumindo aqui que Cirela eu estou com isso, a gente vai ter a situação aqui, a colocação da trava de baixo, dando uma proteção razoável. Então eu estou disposto a abrir o lucro na região amarela para ter a região azul de proteção da queda, porque aqui comporta boa parte dos movimentos. Isso que eu fiz de 5 anos, tá? Se eu tivesse pego de 2 anos, a gente vai ver que para 2 anos, ó, 2 anos, 14,20 está aqui, ó. Para um ano, 14,20 eu nem consigo ver. Então 14,20 não é nenhuma realização que a gente viu numa janela de um ano. Para 2 anos, eu consigo ver, aqui obviamente um pouco antes da arrancada, 14,20 está aqui, é como se voltasse para esse patamar. Já o upside aqui eu nem consigo ver na colocação do desenho, tá certo? O que prova que a vol alto e o forte points alto me deu uma situação muito confortável no produto. Então, alongar o produto vai me melhorando o fluxo de caixa a infinito, certo? Porque, em teoria, eu posso fazer um derivativo de 20, 30 anos. Vai fazer sentido?
Talvez não, porque 30 anos, talvez, depende da tua idade, você nem vai estar aqui para ver o que vai acontecer com a operação, tá certo? Eu tô com 47, eu vou estar com 77. Se eu estiver vivo com 77, eu vou ver o que vai acontecer. Mas até lá, dá para acontecer muita coisa na construção civil, o que é um horizonte muito longo. Mas com certeza o fluxo de caixa aqui seria gigantesco positivo. O que na prática eu casei com a ação e recebi uma grana upfront. E, obviamente, para 30 anos eu nem faria fencing, porque eu não ia conseguir vender a put. Então a put estaria tão gorda que não vale a pena fazer a trava de baixo, vale a pena simplesmente comprar a put seca e fazer o call. Então, prazos muito longos, a fence vira o call. Na prática é isso, pela minha experiência. Então, região de prejuízo, região neutra, região que eu participo na alta, região de ganho máximo. Todo mundo quer a amarela, ninguém quer a vermelha, tá certo? Só que quando cai na vermelha, as pessoas gostam, porque o que acontece? O cara que monta fence sobre uma ação, ele quer estar comprado na ação, porque o analista dá uma recomendação de compra. Então, se o mercado realiza por algum fluxo ou algum momento pontual, é como se ele tivesse baixado o preço de custo da ação dele. Porque no vencimento, a call que ele vendeu virou pó, então ele galgariou esses 9,26 e esse put spread aqui, que ele pagou aqui quanto para entrar? Ele pagou 8,30 com 1,74, ele pagou 6,56. Se tiver abaixo daquele valor, ele vale 30, né? 30 mais o dinheiro que ele pagou aqui. Então, na verdade, ele vai receber uma grande entrada de caixa, um pouco esse valor de 2,69 upfront, os 30 no vencimento, né? E, portanto, ele vai estar com o preço de custo aqui embaixo e, portanto, qualquer alta adicional do ativo, ele já está no ganho de novo. Então, a fence é um produto que, quando você monta, o mercado realiza, você destrata o derivativo se o analista entende que é recomendação de compra ainda, e você sai de um médio comprado muito mais baixo. E na alta aqui em cima, eles entregam o papel e trocam o cavalo. É assim que os gestores de fundos fazem. Eles usam a proteção na queda para, se a recomendação de compra continuar vigente, para melhorar o preço médio de compra, e se eles estiverem errados e tiver caído um pouco mais o papel, eles assumem esse prejuízo, porque esse prejuízo vai ser mitigado pela trava de baixo e parte para outra, porque a ideia é você fazer 10 fences sobre recomendações de analistas, você vai errar umas duas, mas você vai ter neutralidade ali e umas 3, 4, 5, e nas outras você vai ganhar. Então, ponderando, você vai estar numa situação confortável e olhando um mercado lateralizado ou de queda, porque no bull market sobe tudo, tá certo? No bull market é outra coisa, aí você tem o mercado inteiro subindo, então as probabilidades aumentam. Tem uma aula de trade sistematizado de fence e lá eu discuto bastante essa dinâmica de mercado. Então aqui eu só estou apresentando a função do resultado potencial e por que todo mundo gosta muito desta estrutura. E aqui embaixo, o que eu fiz? Eu precifiquei os derivativos, né? E montei a diferença para a gente ver o efeito, sim, de uma maneira diferente, porque basicamente eu peguei o gráfico e desenhei essa tabela aqui embaixo, né? E aqui o que eu fiz? Eu fiz o payout no vencimento e transferi a tabela. Então, é PNL positivo, eu participei da alta de 30%, entreguei o papel. Então, esse PNL positivo é equivalente à região amarela. Essa região que eu começo a ter aderência de ganho na alta é meu ganho positivo gradual à medida que o ativo vai subindo. Porque se o ativo ficar parado nesse ponto, a call que eu vendi virou pó, o put spread virou pó. Eu só tenho o derivativo mais o fluxo de caixa. Que se for para 3 meses eu paguei, para 6 meses eu paguei, para 1 ano eu recebi. E, portanto, essa região aqui que eu escrevi PNL positivo, ele de fato ele é positivo e ele é gradual à medida que o ativo vai subindo. Então, essa região é renda variável pura, renda variável capeado pelo call, strike da call que eu bati. Então, esse cara aqui equivale à região, a rosinha aqui. Essa região de neutralidade é o fluxo de caixa, certo? Então, na prática, eu comprei o ativo, tenho minha proteção na queda, então a proteção na queda neta o resultado negativo do ativo, o que sobra para mim é fluxo de caixa. Paguei, recebi. Então, na prática a rosinha eu paguei
4,56% do notional, a de 6 meses eu paguei 3,15 e para um ano eu recebi 2,69, o que é uma diferença bem grande, né? Então, para um ano contra 3 meses é 7,25% do notional, é muita coisa, tá certo? Então, com isso daqui é um fluxo de caixa gigantesco e, portanto, aqui, se eu quisesse ajustar a FANCE para 3 meses, eu teria que diminuir o upside e proteção na queda para encaminhar a um custo zero. Já para um ano, eu conseguiria dar um pouquinho mais de upside e um pouquinho mais de proteção na queda. Lembrando que os strikes, o fluxo de caixa faz parte da operação. Então é mais fácil tentar casar com o call do analista para fazer sentido, tá certo? E é isso que eu faço nos podcasts. Eu tento encaixar o quê? O call do analista na estrutura e aí é mais ou menos uma tentativa e erro. Você vai mexendo na estrutura, vai analisando como está ficando os fluxos de caixa para ver o que faz sentido. Então, a longar o prazo, melhora o fluxo de caixa da operação e torna ela mais atrativa, certo? E por que está acontecendo isso, gente? Muito simples. É só a gente ver a distribuição, tá certo? Então, rodei um Monte Carlo de Cirela, papel a 20,80, 63 dias, 3 meses, e coloquei 14,43, o strike da put que eu estou vendendo, e coloquei 26,81, o strike da call que eu estou vendendo. Então, dada a vol elevada de 43% da Cirela, lembrando que acima de 30 já fica boa FANCE. Qualquer coisa acima disso, só alegria, né? Então, dado a vol de 43%, existe grandes chances do ativo estar com observações acima da call que eu estou vendendo. Por isso que essa call é gorda, por isso que eu estou levantando quanto? 9,26% de prêmio na venda. E ao mesmo tempo, eu tenho algum prêmio relevante na put que eu estou vendendo, menos obviamente, mas eu tenho prêmio relevante, mas a gente percebe que essa put, que na verdade isso aqui é para 3 meses. Então, aqui o prêmio dessa call vale quanto? Ela vale, a call que eu vendo está valendo quanto? 70 basis points ou 0,14. Tem bastante observação? Tem, tá? Mas a probabilidade é que a volta muito alta existe, mas a maioria das observações estão aqui no miolo e, obviamente, tem chance de cair, de atingir. Mas a hora que eu passar para 6 meses, isso vai crescer drasticamente. Quando eu passar para o ano, cresce muito. Então, para 6 meses, tem algum valor? Tem, mas ele é baixo. Porque o número de observações que eu tenho aqui, ele é relevante, por isso que tem algum valor. Se não tivesse nenhuma observação acima, seria zero. Aqui tem observação, mas tem pouco, e por isso que a put tem algum valor, mas ele é baixo, ó, 5 centavos. Isso aqui é um pó, 2% de delta. Muito baixo aqui, ó. Mas tem observação. O que gera algum prêmio, né? Houve algum prêmio. Mas a gente percebe que está pagando muito. A gente vê que o delta aqui é de 9, de 2. Eu jamais venderia um delta de 9 e o delta de 2. Então, isto daqui, para 3 meses, eu jamais discutiria essa operação, porque ela não faz sentido, tá certo? Já para 6 meses, a gente vai ter uma diferença de fluxo de caixa relevante, ó, de 4,56 para quanto? Para aumentou 1,41. Este aumento de 1,41 é o número de observações acima da azul em detrimento a essa acima da azul. Aumentou? Aumentou um pouco. Não muito. E para baixo da put também aumentou, mas não aumentou muito. Mas justifica o preço sair de quanto? 5 centavos e para 16, ele triplicou o preço. E aqui de 14 foi para 63, aumentou umas 5 vezes o valor. Apesar desse fluxo de caixa ter sido pequeno, porque a put que eu compro também ficou mais cara, o ganho marginal foi de 1,14 para 1,43. Então o aumento marginal de prêmio na put que eu comprei foi de quanto? Foi de 25%, tá certo? Já, deixa eu transformar isso aqui no Excel para ficar mais fácil, tá? Então, o aumento do prêmio pela distribuição foi de quanto aqui? Foi de 25% em relação à call, né? Foi de quanto? A call foi 350% e a put foi de 200%, tá certo? Tá aqui a relação de variação, tá certo? 350, 25, 220. Então, net, o fluxo de caixa ficou mais positivo, porque o ganho marginal foi tão grande nas caudas, que compensou no miolo, tá certo? Esse é o efeito do aumentar o prazo.
Aqui ele é pouco visível, já na hora que eu boto para um ano, olha quantas observações, o que na prática, para um ano, aumentou bem, porque agora o meu fluxo de caixa foi de 7,25. Então qual que seria o meu aumento? O meu aumento é só a gente fazer a mesma conta, é igual a call que eu vendo dividido pela call aqui, menos 1, aumentou a call aqui em cima, esse cara dividido por esse cara menos 1, né? E depois só arrastar para baixo. Aumentou 1.200% a call que eu vendi, aumentou 50% a put que eu compro e aumentou 600% a put que eu vendo. Por isso que o fluxo de caixa ficou 7,25, porque aumentou muito. Então, na prática, a quantidade de observações acima do nível do strike justifica a call ficando muito mais caro e a put proporcional também. E, obviamente, sumiu do miolo. O miolo ficou mais caro, a put ficou mais cara porque é mais chance de extremos. Mas é menos observações. Ó, 110, 120 mil aqui. Aqui eu vou ter... Aqui é 12 mil, né? Aqui 9 mil, né? Então, na prática, o que está acontecendo é extremos maiores, né? E aqui, obviamente, tem que comparar as regiões. Tem que fazer a somatória inteira das regiões. Aqui não deu para ver direito. Mas agora a gente vai conseguir ver quando eu começo a deslocar, né? Vou deslocar 3 meses contra um ano. Aqui, olha a diferença. Olha no curto prazo como tem mais observações sobre o preço forward e menos nas caudas. Agora eu consigo ver. Por isso que a call fica aqui, ó. Olha a diferença de observações acima do nível de strike. Isso daqui, a relação da amarela contra a rosinha, justifica essa variação que eu estou vendo aqui de 1.200%. 1.200%. Que é a diferença de 14 centavos para 1,91, isso implica um número de observações acima do nível do strike para 63 para 252. E abaixo é também verdadeiro, tá certo? Já para 6 meses para um ano, essa diferença ela diminui, tá? E por isso que a diferença de prêmio aqui ela é relevante, mas não é tão relevante, porque agora a diferença no fluxo de caixa aqui é de quanto? 2,29 contra 3,15. É relevante? 5,84? É, mas o 7,25 é maior. E eu consigo ver essa diferença graficamente pela diferença de número de observações acima do nível da qual eu vendo e abaixo do nível da put que eu estou vendendo. Isso daqui justifica a diferença de fluxo de caixa, certo? Então, agora que eu já expliquei como aumentar o prazo, eu estou aumentando as observações a nível do strike da call e da put, vamos entender o impacto do quê? Da volatilidade na estrutura. Dado a bula, quanto maior a vol, melhor. Mas vamos entender, cada ativo tem sua dinâmica e vol alta para um pode ser baixa para outro e assim por diante. Então, dependendo do ativo, ele vai ter frequências médias. Então, portanto, a gente sabe que nominalmente falando, quanto maior a vol, melhor. Mas dependendo do nível da vol, eu posso ter uma vol de 40 que vai ter um percentil muito baixo, que historicamente ela vai estar baixa. Que é o caso, se a gente pegar Magazine Luiza, se tiver uma vol de 40 é de graça. Vol de 40 para uma Vale é uma vol muito cara. Só que vol de 40, a Fence vai ficar ótima para ambas. Então, para ter uma noção de magnitude, eu vou ter que fazer um estudo. Então, portanto, rodei Cyrela para o prazo de um ano, pesquisando um ano. A menor vol observada entre a data 3 de fevereiro de 2025, que é vulgo ontem, quando eu gerei esse estudo, para 3/2 de 24, numa janela de um ano, Cyrela tradou o The Money para o ano a 33,50 e tradou a 44, uma variância de 10%, uma variância pequena. Ao mesmo tempo, a gente está vendo a vol aqui a níveis de 36 e estamos vendo aqui moda em média a 37. Então, a moda e a média estão no mesmo ponto, a gente consegue ver aqui até um desenho normal formando, então, basicamente, a distribuição ela tende a ser uma normal, mas a gente vê que o skew ele é assimétrico positivo da distribuição natural, tá certo? Quando o mercado estressa, a vol sobe, a maioria dos ativos, a distribuição estatística vai ser, o skew vai ser assimetricamente positivo. Isso daqui eu explico no curso de estatística, nas aulas mais avançadas a gente vai estudar um pouco melhor usando essas métricas, mas basicamente fica nervoso, a gente vai ver pipocando umas vols mais altas, mas não é a moda, ele retorna rapidamente, tá certo? Então é isso que eu tô querendo dizer. Então, 44 é teórico, porque tradou aqui, ó, uma observação, duas, uma observação, duas, uma, duas, 4.
Então, 40 é muito mais provável porque aqui teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias em 252, a gente viu as vols subindo acima de 40, tá certo? Mas, em todo caso, isso daqui ele é um espirro, mas vamos usar no estudo aqui. Então, eu botei 33 com 44, porque eu poderia ter tradado a 44 aqui. 33 com 44, tá aqui as distribuições. Então, quer dizer, quanto maior a vol, maior observações acima do strike da call que eu vendo. Quanto maior a vol, maior observações abaixo da put que eu estou vendendo. Então, eu vou galgarear mais prêmio, quanto mais observações acima. Então, quanto maior a vol, mais observações acima do strike e abaixo do strike da call e abaixo da put. Então, a gente está olhando no direcional, vamos analisar esse módulo, então maior em módulo. Então, quanto maior para cá e maior para cá, mais cara vai ficar a call que eu vendo e a put que eu vendo, em detrimento da put que eu compro, tá certo? É esse o efeito que eu quero. Portanto, eu quero menos observações, a gente pode ver que quando isso acontece, a amarelinha menos observações sobre o quê? Sobre o preço forward, porque a integral das duas áreas tem que ser a mesma, porque o número de observações é 50 mil que eu usei nesse multical, tá certo? Então, na prática é vol mais altos, extremos maiores, mais probabilidades de atingir extremos, as caudas que eu vendo ficam mais caras em detrimento ao miolo. Vamos olhar isso aqui. Precifiquei com a vol de 33 e com a vol de 44. Então, o que aconteceu aqui? Fence para com a vol mais baixo de 33, eu tenho uma entrada de caixa de 2,33% do núcleo. Com a vol mais alta, 4,34%. Então, na prática, isso implica que a diferença entre os dois aparentemente é pequena. Deu 2,40. Mas 2,40 eu faço muita coisa. Porque a Fence, qualquer fluxo de caixa que sobra, eu consigo utilizar ele bastante para gerar um upside ou uma proteção adicional na queda. Tá certo? E isso está acontecendo porque, na prática, vamos calcular a diferença de preço entre a vol maior e menor. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos a put que eu compro ficando 55% mais cara, a put que eu vendo 51% e a call que eu vendo está ficando aqui 200, vamos só botar aqui o Excel de novo, 200% mais cara, tá certo? 200 mais cara, 50 mais cara, 50 mais cara. Então, foi a call que gerou esse ganho adicional de 2,40, tá certo? Então, na prática a Fence é muito sensível ao tempo, né? Então, a gente vê que o aumento de vol me deu um strike de 2,40, por mais que essa variação de vol de 10% aqui, ela é pequena, tá certo? Então, tem ativos com uma variância de vol muito maior, o que geraria uma discrepância muito maior aqui. Então, a gente consegue entender que a vol alta vai ter um impacto enorme no tempo pelo número de transações, mas a vol também baixa, uma diferença de 30 para 44, deu 2% de fluxo de caixa. Parece ser pouco, mas isso dá para fazer bastante coisa. Então vamos entender agora a diferença do Forward Points. Forward Points baixo e Forward Point alto. Isso daqui vai dar um impacto relevante, tá certo? Então peguei o cenário de juros a 3, carrego a 4. E que Forward Points negativo, papel 20,80, Forward Points 20,60. Já o cenário de 18 com 1, Forward Points extremamente elevados, tá certo? Então basicamente vols praticamente iguais, porque mudou o valor do money forward, muda a composição da superfície, então as vols não ficam iguais, mas na prática isso é natural, faz parte do modelo. Então as duas distribuições, a distribuição do Forward Points alto, a amarelinha foi shiftada para a direita, a roxinha para a esquerda. Então o que acontece? Forward Points muito alto deixa a call muito mais cara e a put mais barata. Então a gente tem aqui um cobertor curto, porque o Forward Points muito alto, a call fica de fato mais cara e a put fica mais barata. Só que a magnitude não vai ser a mesma. E quando eu diminuo o Forward Points, a put fica mais cara e a call fica mais barata. Então sim haverá um impacto, mas eu tenho uma ponta na outra. Mas net esse impacto vai ser gigantesco na distribuição. Então quando eu precifico juros baixos, carrego alto, Forward Points negativo, Fence eu passo a pagar 6,41 e com juros alto e carrego baixo, eu recebo 3,72. Então este produto ele é muito sensível à taxa de juros e o carrego. Então na prática a diferença foi de 10%. É muita coisa, tá certo? Tudo bem que a magnitude de Forward Points negativo para positivo foi gigantesca,
mas isso foi de fato aconteceu, então esses 10% é exatamente o que define fazer ou não fazer. Não faço e faço. O que vai ficar bem claro agora que nós vamos entrar na discussão setorial. E agora vai ficar tudo muito claro, porque aqui eu fiz todos os cenários. Juros baixos, vol baixo. Juros baixos, vol alto. Forte points alto, vol baixo. Points alto, vol alto. Então precifiquei 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, estão os preços aqui, 0, 1, 2, 3. Então o 0 é setor C, 1 é setor A, 2 é setor, 3 é setor B. Então, óbvio que a gente vai comparar com a nossa bolinha aqui. Então nossa bolinha diz o seguinte, ó, bolinha está aqui, B é bom, C é ruim, 2 neutros. Então vamos ver se a bula está valendo. Então a bula tem que estar correta. Vamos bater aqui a nossa bula. Então vamos lá. Setor B, eu recebo quanto? 5,40. Beleza. Setor D, 3,36, que é um setor neutro, tá certo? Muito sensível a forward points, tá certo? Então, por isso que hoje, mesmo com os forward points elevados e a vol em torno de 25, próximo de 25 a 20, dá para fazer a face, porque o forward points permite, tá certo? E já o setor A e C, muito ruim ambos, tá certo? Então, na prática, é muito sensível a forward points, certo? Óbvio que eu peguei um prazo longo, se eu diminuir o prazo, ele vai ser menos sensível a forward points. O produto, como ele é um produto de prazos mais elevados, quanto mais eu a longo prazo, mais eu estou ganhando forward points e volatilidade. Por isso que o impacto é enorme. Quando eu mexo com os setores, a gente vê que a diferença entre o setor B e D, que é basicamente a diferença de vol, impactou muito pouco. Isso aqui é forward points iguais. Esse aqui é forward points muito baixo. E mesmo com a vol baixa e alta, não fez muito refresco. O que está muito alinhado com essa diferença, 10,13 contra 2,40. Então, vamos aqui fazer as comparações. Aqui é B contra A, certo? B contra A, muito simples. A diferença é melhor cenário B contra A. Estamos falando que é 10% de diferença. Então, esses 10,55, porque eu pago no setor A 5,15 para fazer a mesma estrutura e recebo 5,40 no setor B. Por isso que não dá para fazer no setor A. Portanto, no auge do Covid não dava para fazer uma ofensa, é isso que eu estou dizendo. Então, o que acontece? O número de observações roxinhas sobre a amarela deixa a call muito mais caro e a gente vê que a roxinha contra a amarela vai ser, obviamente, menor aqui, tá? Mas ela é tão grande a diferença que torna a estrutura inviável no setor A e totalmente viável no setor B. Então, obviamente, o setor B é um setor que a volta alta, a gente viu essa vol e com forward points alto. Nessa janela de um ano daria para ter feito a fence aqui em Cirela, recebendo 5,40. A gente não conseguiria ter feito a fence pagando, porque a gente não viu esses forward points. Uma pena. Então, tá aqui a estrutura, justifiquei o preço. Então vamos comparar agora B com C. B com C são os dois piores cenários, tá? O melhor contra o pior. Então a diferença aqui vai ser a maior possível. A diferença está em 12,37. Então, por isso que o setor C, que é vol baixo e forward points baixo, é inviável fazer fence. Por isso que nos Estados Unidos ninguém faz fence. Então, a fence não é um produto para fazer com forward points baixo. E por isso que só o brasileiro faz fence. Ou qualquer outro país de terceiro mundo que tem os juros nominais elevados. Então, a diferença do número de observações acima do nível de strike justifica o quê? Justifica a venda da call ser tão cara à proporção que mitiga qualquer custo da put vendida aqui. Então, por causa do forward points, então, na prática, o que implica é o setor da fence é determinante. Então, no setor B ou D, que é o caso brasileiro, pode botar a fence. Só não vai botar a fence se a vol estiver abaixo de 20. Portanto, a fence é um produto soberano, dá um resultado muito bom. Sempre no Brasil. Porque se a gente for para o Japão, não dá nem para pensar que não pode ser negativo lá. Então fica mais complicado. E B contra D, que é exatamente a discussão nossa aqui, que é as ações ou estão no B ou estão no D. Qual que é a diferença financeira? Muito pequena. A diferença ela é de 2%, só que 2% dá para fazer muita coisa, tá certo? Tudo bem que 33 de vol é uma vol alta. Muitos ativos hoje, vol baixa é 15. Então, 2% é uma vol relativamente... para 33 ela é alta, mas 2% é bastante prêmio para gastar, tá certo? Então, hoje o Brasil está muito nesse setor. Tudo bem que se a vol estiver muito no D, tá certo? Porque 33 de vol que eu usei aqui não é setor D. É setor D para o papel, olhando ele como se fosse ele um ambiente único. Mas 33 nunca vai ser setor aqui
dentro olhar para o IBOV, se a gente rodar o estudo estatístico para IBOV, ó, Model Volatility FSOL Parameters, rodar para IBOV 252 com 252, vai ficar bem claro para a gente que IBOV está em outro patamar. Menor vol 14,64. Então, no caso de IBOV aqui, a gente pode ver que IBOV trade em outro patamar. Ó, a magnitude, a diferença entre as vols aqui, muito baixa, 3%. E ó, 17 é o máximo, 14 é o mínimo. Então, a gente vê que 33 não é nenhuma verdade para IBOV. Se eu quiser ver 33 aqui, eu preciso jogar o IBOV para um patamar que ele estava mais volátil. Vou botar aqui 2022. Vamos ver se alongar entre 22 e 21, que era o auge do Covid. A gente viu o IBOV muito mais estressado, ó, nem bateu 33 entre 22 e 21, então vou ter que pegar 2021 aqui, 2021 até 2020. A gente vai ver voos mais elevados aqui, que aqui é o auge do Covid. Então, a gente de fato viu, vamos ver aqui em IBOV, no auge do Covid, a vol batendo aqui 42 e 15. Então, a gente consegue ver que 33 para Cyrela é de fato uma vol muito, apesar que a gente está dizendo aqui no nosso estudo que 33 é piso para Cyrela. Para IBOV isso aqui é máximas históricas. Então, um peso, uma medida, os setores que eu estou comparando é para esse papel. Por isso que se eu tivesse uma fence em IBOV, ficaria horrível quando eu boto a vol de 14, não ficaria legal. Mas, olhando os 4 setores de Cyrela, de fato daria B e D, a gente faria sem muito problema, tá certo? E por isso que basta o papel ter uma vol elevada, que o 4 points, até da base do setor D para a Cyrela, tá fazendo sentido, tá certo? E a diferença é pequena. Se a magnitude de vol fosse muito mais baixa, com certeza isso aqui seria inviável, porque ficaria negativo no setor D. Portanto, é um encaixe. Então, como o Brasil vive no setor D, B, e namora com o setor D, até porque a gente ficou 3, 4 anos aqui, de 2011, 12, 13, 14 no setor D. O setor D, ele não é tão setor impossível da gente observar no Brasil. Então, o setor C é impossível, o setor A só no Covid, esse daqui estressou o setor B, acalmou o setor D. É isso que acontece no Brasil. E às vezes, que teve a experiência do tio Guedes aqui, que jogou os juros lá para baixo, a gente começou a caminhar para cá e ficamos nesse miolo aqui. Foi isso que aconteceu historicamente. O que a FACE também dava para botar aqui. E por isso que eu falo que a FACE é a moda do mercado das vanilas. A ideia dela é muito boa e ela está sempre no setor ativo e torna ela um produto funcional, certo? Então agora vamos entrar na base de aplicação para uma carteira recomendada.